Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículos 3 até o 7. Aleluia! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Podemos ler desde o versículo 1, João capítulo 3, versículo 1 até o versículo 7. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Amém. Glória a Deus. Antes de eu começar a pregar, eu gostaria que você perguntasse para a pessoa que está do seu lado: religioso ou nascido de novo? Religioso ou nascido de novo? Que pergunta! Religioso ou nascido de novo? Aleluia. A palavra de Deus fala aqui a respeito de um homem muito religioso. Ele era um dos principais dos judeus. Este homem, além de ser um dos principais dos judeus, da sinagoga, quando fala um dos principais dos judeus, está falando a respeito da sinagoga. O que é sinagoga? A sinagoga é o lugar onde os judeus se reuniam para falar a respeito da palavra de Deus, todos os sábados pela manhã, e continua até os dias de hoje, se utilizando das sinagogas para ministrarem a palavra de Deus, para se reunirem, para tratarem de assuntos gerais da comunidade judaica. E este homem, além de ser um dos principais dos judeus, ele era ainda fariseu. Fariseu era uma seita dos judeus. Os judeus naquele tempo tinham basicamente 3 seitas mais fortes: os fariseus, os saduceus e os essênios. Os saduceus eram os mais liberais, os mais incrédulos. Eles não acreditavam em anjo, não acreditavam em ressurreição dos mortos. Mas os fariseus não. Os fariseus acreditavam em anjo, acreditavam em ressurreição de mortos, acreditavam em dízimo. Olha, era gente boa mesmo. E os fariseus tinham muito cuidado com a obediência ao sábado. O sábado para eles era uma coisa muito séria. Tinham cuidados extremos na hora de ofertar, na hora de dizimar. Eles eram tão meticulosos na obediência que a Bíblia diz que eles davam dízimo até do tempero. Quando eles iam fazer uma comida, iam lá, cortavam um pouquinho de coentro, cortavam lá um galinho de salsa. Eles cortavam um galinho de salsa, aí eles partiam aquele pedacinho, aquele galinho de salsa em 10 pedaços, e um pedacinho eles levavam para o templo. Meticulosos, imagine só, dá um dízimo da salsa.
Alguém já deu o dízimo da salsa aqui? Vocês estavam fritos para os fariseus. Alguém planta temperinho em casa? Tem um temperinho em casa assim ou não? Tem? Bom, tem temperinho. O senhor já deu o dízimo do temperinho que o senhor vai? Deu, né? Uma coisa assim tão pequena que a pessoa acaba não dando dízimo. Tempero, né? Tal salsinha. Alguém tem flores em casa? Quem tem flores em casa? Quem já deu dízimo das flores? Nasceu 10 rosas, traz uma para a igreja, para enfeitar um vaso da igreja. Os fariseus faziam isso. Eles eram meticulosos. Meticulosos mesmo. E este homem era um fariseu. Este homem era um dos principais da sinagoga. E este homem foi falar com Jesus. E esse homem chegou falando com Jesus, palavras bonitas, disse: Rabi. O que é um rabi? Rabi é um mestre dentro de uma sinagoga. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aleluia. Glória a Deus. O Nicodemos esperava que Jesus ia dizer: muito obrigado pelo elogio. Eu também quero te elogiar. Você é um bom crente, você é um camarada obediente, meticuloso, dizimista, ofertante. Você não faz nada, absolutamente nada no sábado, só vem adorar a Deus no templo, na sinagoga. Mas Jesus olha para o Nicodemos, e Jesus vê naquele homem um homem bem intencionado, um homem querido. Mas Jesus vê que ele não era salvo, que ele era só religioso, que ele levava a sério a religião, mas ele não era salvo. E Jesus disse para ele: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus não falou nada contra ele dar o dízimo do tempero. Se alguém dá o dízimo do tempero, glória a Deus. Se alguém se lembrar de dar o dízimo das flores da sua casa, maravilha. Mas Jesus nem condenou e nem o elogiou por isso. Jesus estava interessado mais do que no dízimo, na oferta, no cuidado que ele tinha com o sábado. Jesus queria que aquele homem fosse salvo. E Jesus então lhe disse: olha, para você entender o reino de Deus, para você ver, a palavra ver aqui no grego significa ver no sentido de entender, de compreender, não é ver com os olhos físicos. Por exemplo, ele diz assim: aquele homem é um homem de visão. Não está dizendo que ele tem visão, que não é cego. Está dizendo que ele é um homem que tem uma grande compreensão. Nesse sentido, a gente pode até dizer que um cego é um homem de visão. Não, pode dizer, um homem que é um cego, um homem de visão, um homem que vê as coisas. É nesse sentido a palavra ver no grego. Jesus disse então: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode compreender o reino de Deus. Tu não podes entender o reino de Deus, Nicodemos, se tu não nasceres de novo. E aquele homem então, como ele não havia nascido de novo, não entendeu o que Jesus falou. Enquanto a pessoa não nasce de novo, a Bíblia é muito difícil para a sua compreensão. A pessoa não compreende a palavra. E ele pergunta então: mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Aquele homem não conseguia compreender o que Jesus estava falando para ele, porque a própria palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 2 e o versículo 13:
Diz assim a palavra de Deus: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o Nicodemos, como era um homem natural, embora fosse religioso, embora fosse um principal da sinagoga, embora fosse fariseu, embora fosse na sinagoga todas as semanas, mas ele não conseguia entender, ele não conseguia ver o reino de Deus, as coisas de Deus lhe pareciam ainda loucura. E ele faz essa pergunta: mas como que um homem velho vai nascer de novo? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Jesus então lhe responde: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. A palavra água aqui, a Bíblia Sagrada mostra no contexto, que nós não vamos ler aqui hoje, porque o tempo não nos permite. A palavra água aqui é símbolo da palavra de Deus. Então Jesus estava dizendo que quem não nascer da palavra de Deus e do Espírito Santo não pode. Agora Jesus foi um pouquinho mais em frente. Jesus disse: não pode entrar no reino de Deus. Primeiro ele falou que não pode entender, não pode ver, e agora Jesus disse que não pode entrar. Você não pode ver, muito menos então poderá entrar no reino de Deus. E Jesus continua falando para o Nicodemos: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é carne. Você nasceu do teu pai e da tua mãe na carne. Você é um homem natural. E o que é nascido do Espírito Santo é espírito. Por isso, não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Enquanto tu não nasceres de novo, Nicodemos, tu vais ser filho da carne, tu vais ser filho do teu pai e da tua mãe. Para que tu sejas filho de Deus, tu tens que nascer de novo. Tu tens que nascer do Espírito Santo. Tu tens que nascer da palavra de Deus. Por isso não te admire de eu estar te dizendo: você tem que nascer de novo. É que Deus está falando para você, para todos nós aqui esta noite. Para você entender a palavra de Deus, para você compreender Deus, para você entrar no reino de Deus, obedecer a palavra de Deus, você tem que nascer de novo. Quem não nasce de novo não consegue nada disso. Glória a Deus. A palavra de Deus ainda fala a respeito de um segundo homem, também religioso, que foi falar com Jesus. Um homem muito sério, muito temente, um homem muito exemplar. Diz a Bíblia Sagrada em Marcos capítulo 10, versículo 17 a 23: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, olha só, o homem, o que o homem fez na frente de Jesus? O que o homem fez na frente de Jesus? O que o homem fez na frente de Jesus? Se ajoelhou. Perguntou-lhe: bom mestre, o que o homem fez agora com Jesus? O homem o louvou. O homem louvou a Jesus agora. Ele chamou de bom, ele chamou de mestre. O homem então se ajoelhou, o homem louvou. E o homem perguntou: que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou. O que Jesus fez com ele? O que Jesus fez com ele? O que Jesus fez com ele? Forte! O amou. Jesus o amou. Aquele rapaz, aquele homem, desde a sua juventude era obediente. E Jesus o amou e disse: só uma coisa te falta.
que faltava para esse homem? O mesmo que faltava para Nicodemos. O que faltava para ele? Nascer de novo. E aí, meus irmãos, qual foi a prova do novo nascimento que Jesus fez para ele? Qual o caminho do novo nascimento que Jesus lhe apontou? Jesus disse: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele porém, forte, contrariado com esta palavra, retirou-se triste. A Bíblia fala que muitas pessoas, quando se chegavam a Jesus, saíam alegres. As pessoas chegavam a Jesus e saíam regozijando, saltando de alegria, louvando a Deus. Mas a Bíblia também diz que tinha gente que ia a Jesus e saía triste. Viu? Então há pessoas que vêm na igreja e saem mas tem pessoas que vêm à igreja e saem tristes. Quando é que a pessoa sai triste da igreja? Quando a sua vontade é contrariada e ele não está disposto a abrir mão da sua vontade. Aí ele sai triste, ele sai emburrado, ele sai chateado, ele sai dizendo assim: ei, essa igreja aqui, esse pastor aí é muito duro. Foi o que o Senhor dizendo de Jesus. Mas este pastorzinho aí, ouvia falar tão bem dele. Vi dar uma espiada da igreja de Jesus aqui, saí escandalizado. Jesus veio dizer que eu tenho que, aquilo que eu mais gosto, eu tenho que deixar o que eu